Tudo bem, estamos de volta, nosso segundo momento, segunda aula. E eu diria assim, a Carlos Chagas tem um calcanhar de Aquiles, tá bem? Há um ponto em que você consegue atingi-la, porque ela é muito forte, muito soberana. A prova dela é uma prova consistente. Mesmo que haja poucas questões de português, né, essas poucas vão ter o seu peso, o seu valor, e você precisa se tornar eficiente diante do estilo da banca. Então, você vai estudar muito mais do que será a prova, mas sempre pautado pelo estilo da banca. E aí, é um olho na prática e um olho buscando na teoria aquilo que faltou para acertar a questão. E não há dúvida que, se você não tiver algumas informações, você pode procurar até o fim. É aí que entra a experiência do professor e fala, ó, lute contra essa informação. Essa informação, enquanto não tiver na sua memória, você tiver eficiência, você for o dono, você vai ter grandes problemas em algumas questões. A prova da Carlos Chagas tem a interpretação de texto e o resto é sintaxe. O resto é a organização de uma oração, com os conectivos, com a ordem inversa. Aí a banca é extremamente eficiente em produzir confusão. Então tem que aprender a lidar com ela. Já que não dá para consertar, vamos lidar, né, com os problemas que ela tem. Ok? Então vamos à lousa para observar do que estamos falando. Vamos lá. Esse é o momento em que você entra no mundo da sintaxe. A sintaxe é a hora que você estuda a organização da oração. Como as peças vão se harmonizar dentro de uma oração. E tudo que recebe essa organização se dá por meio de vínculos. Uma coisa vai se vinculando à outra. Mas não seja ingênuo, que não é uma pecinha que gruda a outra, não, como se fosse um quebra-cabeça. Aqui as peças se vinculam, se organizam, tendo em vista uma ordem, tendo em vista uma hierarquia. Há uma peça mais importante que a outra. Há uma que subordina a outra. E assim, nós temos que perceber que há escalas de poder na hora em que montamos as construções. A vinculação é permanente. Não tem nada bagunçado. Mas eu tenho que ler essa hierarquia. Não é? Notem que o primeiro vínculo muito importante é esse que se dá entre o verbo e o sujeito e o verbo. É um vínculo, é uma organização que produz uma hierarquia. Hierarquia em que o sujeito manda no verbo, pois o verbo vai concordar com o sujeito. Né? Se eu chego aqui e digo para vocês, lá em casa eu concordo com tudo que minha esposa fala. O que você vai dizer? Ei, professor, hein? Lá na tua casa é ela que manda, hein? É. Não é? Então, quando a gente fala assim, eu concordo com tudo, é isso que você está vendo ali. Você está falando, não, o verbo, mas nesse momento da concordância, o verbo concorda com o sujeito. O sujeito vai lá e comanda, subordina, impõe a flexão. Tá bom? Vamos voltar à lousa, então. Vamos lá. O segundo vínculo é o que nós vamos trabalhar agora. O segundo vínculo, muito importante, entre o verbo e o complemento. A cada nova oração, eu tenho que me tornar jovem, rejuvenescer permanentemente, para sentir a força e a capacidade de reler sujeito, verbo e complemento a cada nova oração que pelos meus olhos passarem. É isso que eu tenho que perceber. Isso é uma das partes mais importantes daquilo que a gente chama análise sintática. Por isso que 2 capítulos serão importantes. O da concordância, em que você vai amadurecer o conceito de sujeito, e agora o que nós vamos fazer, o conceito de regência. O verbo rege o complemento. O verbo exige o complemento. Tá legal? Quando nós vamos trabalhar a regência, o professor vai dar uma visão mais ampla e depois vamos focalizar aquilo que é imprescindível. Vamos matar alguns mitos primeiro e depois vamos mergulhar na regência verbal. Tá bom? Então, o capítulo de agora é regência, mas com o destino
a regência verbal, tá bom? Quais são as regências que existem? É óbvio, regência nominal, regência verbal. Quando nós falamos nominal, é porque o substantivo ou o adjetivo formarão aí a base da regência nominal, tá bem? O termo que rege, o termo que manda, sendo um substantivo, sendo um adjetivo, você está na regência nominal. E é óbvio, sendo um verbo, você está na regência verbal. Então depende quem manda, depende quem subordina, depende do regente, o governador, o imperador, aquele que está, né, dando ordem ao súdito, dando ordem ao subordinado. Então quem manda, se for substantivo adjetivo, regência nominal. Se for o verbo, regência verbal. Tá bem? Professor, vou estudar 1 hora regência. Então você vai estudar 1 minuto de regência nominal e 59 minutos de regência verbal. Tá bom? É essa a proporção de estudo. Nossa, professor, não vou nem estudar regência nominal? Eu não posso falar isso, mas é quase isso. Tá bem? Volte toda a energia para a regência verbal. Vamos à lousa só por desencargo de consciência, então. Vamos lá. Vamos gastar aquele 1 minuto da regência nominal. Tá bom? Então, quando você usar um substantivo, por exemplo, você está escrevendo uma frase que é assim, ó. A obediência... Sacaram? Ó? É aí que você observa que obediência não é verbo. Não se conjuga obediência. Obediência é um substantivo. E daí você vai dizer assim, ó, a obediência, regulamento, não foi cumprida e por isso... Né? Então, como que você preenche aquela lacuna? E sem nenhuma dificuldade, todos nós diríamos a obediência ao regulamento. Só que chegou a hora de você olhar para essas pecinhas em vermelho e entender que o é o artigo que determina regulamento, que se vincula à palavra regulamento. E esse a é ela, a preposição a, que o substantivo obediência exige. É obediência a algo, é obediência a alguma coisa. Ok? Porque muitos pensam que apenas a regência verbal é que existe. E não entende alguns momentos da prova, algumas questões, porque não tem na memória esse momento, que também existe a regência do substantivo, do adjetivo, só que é bem mais tranquilo, tá bem? Vamos a um exemplo da regência do adjetivo, olha lá. Vamos pegar uma frase como: eles foram obedientes eles foram... E aí eu tenho que perceber que obedientes é um adjetivo, não é verbo, não dá para conjugar, e ali você tem, sim, o adjetivo obediente regendo a preposição a. Se eles foram obedientes a algo. E, de novo, você vai lá, obedientes ao regulamento, em que a preposição a é exigência de obedientes. Tá bem? Então, vamos colocar aqui uma informação que nos tranquiliza. Ou seja, marquem comigo, ó, na regência nominal, o vínculo, né, esse vínculo que nós analisamos, do nome em relação ao seu complemento, o vínculo sempre, isso é legal, se dá por meio de uma preposição. Então, você vai colocar aqui o ponto final e o capítulo da regência nominal por aí para. Deu exemplo, observou, né, um ponto importante. Na regência nominal,
o vínculo entre o nome e o seu complemento sempre se dá por meio de uma preposição. E é exatamente por causa desse sempre que nós temos uma tranquilidade maior. Exatamente porque sempre substantivo regendo, adjetivo regendo, sempre tem preposição, e isso nos dá uma tranquilidade. Isso já gera na nossa memória uma suavidade na hora de construir. Tá legal? Importante observar que há vários tipos de preposições para utilizar, mas sempre haverá a intermediação por meio de uma preposição. Tá bom? Só para você ter uma ideia bem concreta disso, eu tenho 2 livros, um que é dicionário de regência nominal, capa dura, tal, né? Muito bonito, e tem o dicionário de regência verbal. Também é uma edição muito parecida, muito bonito. Só que o livro de regência nominal está novo. Faz mais de 15, 20 anos que eu tenho lá, ele está novinho. Né? Dá até um pouco de angústia, a hora que você abre lá, está meu nome, a data que eu comprei, você fala, nossa, século passado. Né? Dá até medo, século passado. Mas o livro está legal, capinha dura, tudo firme. Agora eu pego o de regência verbal, piedade, Senhor. Né? Se eu trago aqui, você fala, vamos fazer uma vaquinha para o professor. O livro está despedaçado. Tem fita adesiva para todo lado. Né? A capa já soltou, a lombada saiu, as páginas estão querendo fugir do livro. Por quê, gente? Porque nesse período que eu tenho esse livro, eu usei muito o de regência verbal. O de regência nominal é de visita anual. O de regência verbal, visita semanal. Olha como é diferente. Então, vamos para lá. Vamos para a regência verbal para entender. O que a regência verbal tem? Vamos lá. Ah, regência verbal. Olhem lá. Ele obedeceu regulamento. A convicção que nós tínhamos lá atrás, agora já não é a mesma. Agora começa um vacilo, uma insegurança, uma intranquilidade. Você fala, professor, que terrorismo é esse? Lá na obediência fluiu. Lá, quando você colocou obediente, eu escrevi sem problemas. Agora aqui eu estou em dúvida. E qual que é a dúvida? Ó, o verbo obedecer, professor, exige ou não exige preposição? O verbo obedecer eu usaria o regulamento ou ao regulamento. O verbo obedecer é especialíssimo em português e você não pode adiar essa aprendizagem. O verbo obedecer é um verbo que nós usamos de um jeito, mas o que está na gramática é o verbo obedecer sempre exige a preposição a. Então, os alunos para marcar isso. Ó. O verbo obedecer é sempre obedecer a algo, é sempre obedecer a alguém. É um verbo que exige a preposição a. Então, aqui você vai ter que dizer, ele obedeceu ao regulamento. Sendo que o é o determinante de regulamento e o a é o que nos interessa. O a é a preposição que o verbo obedecer exige. Mas o estranho é que se você falar assim, professor, vamos tirar esse verbo então, está dando problema. Tá bom, vamos trocar, você está pedindo. E você vem aí e usa o verbo acatar. E aqui eu gostaria que vocês entendessem que quando você usar o verbo acatar, a lacuna se preenche apenas com o, que determina regulamento. E ali, no lugar que foi da preposição, não é mais. Porque o verbo acatar, você diz acatar algo. Não aparece preposição ali. Está aí o problema, gente. Tem verbo que exige preposição e tem verbo que não exige preposição. Tá legal? Tem verbo que exige preposição, tem verbo que não exige preposição. Enquanto na regência nominal o vínculo sempre é intermediado por preposição, na regência verbal não. Você fala, professor, eu estou tendo uma ideia aqui. Vamos fazer uma lei para que ou põe preposição ou tira tudo. Sacaram que loucura? Né?
Tem gente doida que pensa essas coisas. Vamos pegar todos os verbos lá. Ou põe preposição em tudo, ou tira de tudo. Não, não dá para você mexer. Isso aqui está impregnado na nossa memória. Isso faz parte da nossa memória coletiva e linguística. Faz parte de uma longa história da sua vida e do seu idioma. Você está cheio de esquemas programados sobre o uso ou não da preposição. Não dá para baixar uma lei e trocar. Teria que trocar o cérebro, né? Tá bem? Vamos à lousa para perceber, então, que quando você entrar na regência verbal, eis o problema. Entre o verbo e o complemento verbal, essencialmente o que se estuda, o uso ou não da preposição. Então, em uma palavra, o que é a regência verbal? É o uso ou não da preposição. É a observação se o verbo rege ou não a preposição. Tá bem? Por isso que eu preciso que você conheça as principais preposições do português. Você conhece? Vamos lá? Vamos colocar aqui uma listinha, ó. Quais são as principais preposições? Você tem a preposição a, que é a rainha das preposições. Você tem a preposição de, preposição em, preposição por, preposição com. As mais importantes para a regência, tanto em quantidade quanto em tamanho. O tamanho influi muito na frequência delas. Temos a preposição para, que é um pouquinho maior, mas também altamente frequente na regência. Mas as 5 que vieram antes, elas têm uma força, uma predominância. Tá legal? Não se esqueça, é óbvio, que a preposição pode se unir, por exemplo, a artigo, e isso gerará uma nova forma. Tá bem? Eu tenho que me acostumar a isso. Então, se você tiver preposição a mais artigo o, fica ao. Preposição a mais artigo o. Se você tiver preposição a mais artigo a, aí um a fica em cima do outro, gerando o fenômeno da crase. Tá bem? Então é o próximo tema. Professor, o que nós vamos trabalhar no próximo bloco? Essa turminha aí da preposição a. Tá bem? O de mais o o forma do, o de mais o a forma o da, e assim por diante. Né? O em mais o o forma no, na, e assim por diante. Olhem a preposição por, que quando unida ao artigo, o que acontece? Ó, vira pelo, pela e respectivos plurais. Não é? Então, esse grupinho eu tenho que olhar e ter carinho. O verbo reger ou não preposição dependerá agora dessa qualidade de análise, em que eu bato o olho e percebo a preposição exigida pelo verbo. Só a preposição ou a preposição com artigo eu tenho que me acostumar. Tá bem? Já a preposição com e a preposição para, elas não se aglutinam. Né? Então, a preposição com mais o artigo o fica cada um na sua. Então, a imagem fica preservada com o aluno. Né? Para o aluno. O para fica íntegro. Ele não se altera de forma. Por isso que a gente tem que estar atento ao grupo que veio antes. O por mais o vira pelo. Tem gente que olha para o pelo e não sabe o que é. Né? É a preposição por mais o artigo o. Tá legal? Vamos, então, agora enxergar a regência. Vamos ver assim. Professor, língua portuguesa. Como que a coisa funciona? Vamos enxergar o conjunto da obra. Venham comigo na lousa. Ó. O conjunto da obra, então, te levará a essa visão. Na língua portuguesa, você tem 3 tipos de verbos. Os verbos de ligação, os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Tá bem? Você tem, então, 3 tipos de verbos. Os 2 primeiros, você tem que estudar por dever teórico. A teoria te chama. Agora, o número 3 é o coração da Carlos Chagas. Tá bem? O número 3 é o coração da Carlos Chagas. Perfeito? Então, eu peço a vocês que considerem menos o número 1 e o número 2
e invistam tudo que puder no número 3. Tá bem? Notem que o verbo de ligação, vamos marcar aqui, ó. Você está estudando sujeito e predicado. Quando você construir uma oração com o verbo de ligação, você terá o sujeito, o verbo de ligação, mais um termo chamado predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então é ali que vão surgir verbos como, né, ser, estar, ficar, tornar-se, permanecer, e verbos que normalmente na nossa infância, né, nós fomos lá aprendendo a memorizar. Tá bem? Então, a pessoa continua feliz, continua doente, continua bom, ele é bom, ele está bom, ele ficou bom. Né? Então, nós temos sujeito, verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, que é uma característica, que é um atributo. Tá bem? Essa é uma estrutura muito tranquila. Quando você usar a estrutura do verbo intransitivo, o nome já diz. Esse verbo vai contrariar a natureza do verbo seguinte. Se o verbo transitivo é o verbo que vai até um objeto, vai até uma complementação, esse verbo intransitivo é o contrário. Ele não vai até um objeto. Ele não traz o objeto. Por isso que ele é intransitivo. O que transita vai até um objeto. O intransitivo não vai até um objeto. São verbos, então, que têm sentido completo e não precisam da complementação. Não precisam do objeto. Tá bem? Então, o verbo de ligação, põe no cantinho, muito tranquilo, é um grupo pequeno. Verbo intransitivo não traz o que vai ser o motor da brincadeira, que é a relação do verbo com o complemento. Tá bem? Então, ele tem uma ausência que impede dele trazer problemas para nós. Por isso, também separe. Quando eles caírem na prova, só se for uma pergunta teórica, pedindo para classificá-los. Então, dentro do mundo gramatical, eles têm um desvalor no seu estudo. Vamos agora àqueles que são os verbos que nós temos que estudar. Vamos à lousa. Percebam que são verbos, então, que nós vamos, né, denominá-los de transitivos. Qual é a natureza dos verbos transitivos? Então, você vai ter um sujeito, vai ter um verbo indicando uma ação, e na hora que esse verbo indica uma ação, o sentido dele é incompleto. Você precisará de um objeto para conseguir completar a ideia. E essa ideia de objeto tem tudo a ver com o sentido do verbo. Por exemplo, quando você pega uma frase em que você diz, o aluno leu. Então, você nota que o verbo ler pressupõe um sujeito que pratique ação e o objeto da leitura tem que ser algo que se permita ler, como um livro, uma revista, algo que tenha letra. Né? Então, aqui a nossa memória já está esperando um objeto que traga consigo a permissão da leitura, como o aluno leu o livro. Por isso que há um vínculo sintático e um vínculo de sentido também. Tá legal? Esse verbo transita, porque a sua ação vai até o objeto. Esse verbo tem como alvo, a ação praticada vai até o objeto que recebe a ação. O ato de ler pressupõe um objeto que sofra a leitura. Por isso que é um verbo que transita até o seu objeto. Tá bem? Então, todo verbo transitivo tem que trazer o seu objeto. E aí chegamos ao último degrau, o mais importante de todos. Você tem uma oração, a oração vai ter verbo. Se tem verbo e o verbo é transitivo, é porque ele vai trazer objeto.
Todo verbo transitivo traz objeto. Mas chega aqui e surge uma diferença. Quando que ele será direto? Quando que ele será indireto? Está aí. O verbo transitivo direto não exige preposição. O verbo transitivo direto é direto porque ele não exige um intermediário, que no caso seria a preposição, não é? E o indireto é óbvio, é o contrário. É o verbo que exige preposição. Exige preposição. Está aí, gente. VTD, VTI, com os seus respectivos objetos, que repetem o nome do verbo. Se o verbo é VTD, verbo transitivo direto, o seu objeto também será direto. E se o verbo é transitivo indireto, o seu objeto também será indireto. A peça motora, o elemento que desencadeia o raciocínio, o elemento que distingue se chama preposição. Então não brinque com essas pequenas criaturas, pois elas farão a partir de agora toda a diferença no mundo gramatical. Poder fazer uma coisa ou outra dependerá muitas vezes do verbo exigir ou não uma preposição. Tá bem? Então nós vamos agora pensar no seguinte. Professor, eu tenho dificuldade nisso daí. Você não é o único e também não será o último. Não é bacana isso? Não é o único, é um problema coletivo, e também não é o último. Talvez as gerações que venham tragam ainda esse mesmo problema. Tá legal? Eu tenho criança em casa, a minha filha eu já ensinei 3 vezes esse negócio de regência, preposição. Daí ela fala, ah, e lembra. Né? Mas não fica na memória. É incrível. Vai chegar aqui, na idade em que nós estamos, né, com os mesmos problemas. Porque ela não sente o que você vai sentir agora. Que é a chance de acertar inúmeras questões por causa dessa criatura chamada regência. É como se você ligasse um carro e começasse a acelerar. Crase, pronome, voz passiva, concordância, pronome relativo, pontuação, tendo, né, uma influência profunda do tema regência. Vamos lá, então? Comece a acelerar. O que você tem na memória e o que você não tem. Tá bem? Então, quem que descobre, quem que sabe a transitoriedade de um verbo, o que ele usa, o que ele usa. Então, observem comigo. Ó. Um verbo como analisar. A pessoa diz assim, ó, ele analisou os documentos. Ele analisou os documentos. Tem um sujeito que praticou a ação de analisar, o verbo pede isso, tá bem? Não pode ser um animal, né? Não pode, tem que ser uma pessoa que analisa. E daí tem um objeto que permite essa análise. Né? Ele analisou os documentos, perfeito. O verbo analisar é bem amplo, né? Permite qualquer coisa que seja, né, passível de análise. Então nós temos aqui o sujeito, o verbo e o complemento verbal. Só que essa classificação está muito genérica. É aí que você tem que descer um degrau e se aperfeiçoar. Esse é um verbo que não é de ligação, é óbvio, não é intransitivo, porque traz objeto, e porque ele é verbo transitivo direto. E, portanto, o objeto é o objeto indireto. Então, agora, com a tinta preta, eu vou escrever para vocês o que ocorre na cabeça de quem sabe analisar, de quem já fez isso com a tinta vermelha. Ele diz assim primeiro, ó, se ele analisou algo. A primeira coisa que a pessoa faz chama-se projeção mental. Ele projeta na sua memória
né, a regência, uma regência abstrata, uma regência, né, que se projeta mentalmente, e nessa projeção, entre o verbo e o algo, não aparece preposição. Entre o analisou e até o algo, é uma linha contínua que não se interrompe, que não é intermediada por uma preposição. Então, mentalmente, não aparece preposição. Quem analisou, analisou algo. Daí você olha nesse os, que é a peça que determina o objeto. Você vai lá no objeto, fecha o foco e observa o habitat da preposição. É ali que a preposição habitaria se ali estivesse. E você olha para esse os e analisa o determinante. Essa pecinha que ali está determinando o documento, que é o habitat da preposição. Se ela tiver que habitar, é ali que ela habitaria. Você vai lá e analisa esse determinante. Você vai lá e diz assim, professor, esse os não é o artigo? Parabéns, é o artigo. E se é o artigo, ali também não tem preposição. Esse os é só o artigo. Então, na projeção mental e na análise do determinante, em ambas as situações, não apareceram preposição. E por isso que o verbo é transitivo direto. Na projeção mental, na análise do determinante, não há nenhuma preposição. O verbo não exige preposição. Tá legal? Vamos à segunda análise. Vamos lá. Professor, vamos analisar o verbo acreditar. E daí você diz assim, ó, ele acredita no futuro. Ele acredita no futuro. O que você vai fazer? Análise do determinante e projeção mental. Análise do determinante e projeção mental. Professor, então quem sabe é isso que faz? Exatamente. Quem sabe é isso que faz. Por isso que a pessoa diz, se ele acredita em algo. A linha se quebra, a linha se interrompe. E aí, nesse exato momento, é uma coisa que eu imploro a você. Você não pode olhar para o em e falar, professor, ei, eu aqui, o que é o em? Não pode. Sacaram? Que é essa peça o diferencial entre quem entende e quem não entende. Chegou até aí e não sabe que é o em, ferrou. Engata a marcha ré e volta lá no ponto inicial. E eu não posso mais voltar ao ponto inicial. Quem acredita, acredita em algo. Ó que bacana. Vai ali naquele em, faz uma bolinha, um quadradinho, sublinha. Professor, estou cheio de canetinha colorida. Manda ver e escreve. Preposição em. O verbo acreditar não é uma linha contínua. Ele se interrompe e ali aparece a preposição em. Tá legal? Vamos à lousa, então, para observar que aqui está ela, a preposição em. Daí você vai olhar o determinante. Isola esse no. Põe num cantinho ali, ó. O que é o no? O no ali é a preposição em mais o artigo o. É a preposição em mais o artigo o. Então eu tenho que começar a pegar intimidade com essas pecinhas. Se elas serão tão relevantes, né, professor? Isso. Olha, para o no, vai lá num cantinho da cabeça, abstrai. O que é o no? É o em, preposição, mais o artigo. Ali no no está a preposição em. Então, vamos lá. Temos o sujeito, temos o verbo. Esse é um verbo que traz complemento. O futuro é aquilo em que acredito.
Então, esse verbo, gente, transita, vai até um objeto que sofre a ação da minha crença, que recebe a ação da minha crença. Por isso que no futuro é objeto. E, além disso, é um verbo que exige a preposição em, tanto em minha projeção mental, quanto no papel que caiu efetivamente na prova. É por isso que o verbo acreditar rege a preposição em, e ele é um verbo que transita indiretamente. Verbo transitivo indireto. O que eu fiz? Projeção mental e análise do determinante. Tá bom? Não sei se será uma notícia boa ou ruim, mas eu tenho que falar. Sinceridade aqui é o que prevalece. Tá bem? Então, nós temos o verbo de ligação, põe num cantinho. Verbo intransitivo, põe num cantinho. Se eles aparecerem, é numa questão puramente teórica. Eles não produzem efeitos, danosos na prática. Na prática, o motor da Carlos Chagas é o verbo transitivo, que pode ser aquele que não exige preposição ou aquele que exige preposição. VTD e VTI. E aí que vem a notícia que eu queria dar. Melhor dizendo, vários, não são alguns, são vários verbos do português que exigirão simultaneamente dois complementos. Em vez de ser apenas um objeto, se acaba usando dois objetos. É muito comum. Não são alguns, são vários e vários verbos que, ao projetarem a regência, você vai perceber. Exigem dois objetos simultaneamente. Vamos a um deles para vocês perceberem. Vamos lá. Vamos imaginar, então, aqui um verbo como delegar, que é um verbo transitivo direto e indireto. Simultaneamente traz um objeto direto e um objeto indireto. Se você falar assim, professor, onde que eu estudo isso? Essa é uma parte que você deve reconhecer, que já está na sua memória. Não tem como você saber a regência de mais de 10 mil verbos que há no português. O que você tem é a projeção muito bem organizada na memória. Ok? Por isso você vai dizer assim, o diretor delegou. E olhem que bacana, né? Quando mentalmente você diz assim, professor, se ele delegou algo. Delegou o projeto, delegou o trabalho, delegou o sonho, sei lá o que delegou, mas delegou algo. E quem delega algo a alguém. Então, há o objeto do algo, aqui está o objeto que representará esse algo, e aqui está o outro objeto, que é o destinatário, que recebe o objeto que a ação produziu. A ação delegar tem que ter esse objeto delegado, mas também tem que ter o destinatário dessa delegação. Por isso que nós temos aqui um sujeito que pratica a ação, um verbo que transita, mas transita para dois objetos. E aí há essa harmonia, gente. No algo sem preposição, é direto, e no há alguém que exige a preposição a, é a parte indireta. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto e indireto. E quando você disser, o diretor delegou o trabalho ao professor, é isso que você tem que começar a entender. A frase em azul cai para todos os candidatos, mas a análise em vermelho, alguns farão. Alguns farão. E o segredo, repito, tem que aprender a analisar os determinantes. Em o trabalho, ali você tem apenas o artigo. Em
ao professor, o a é a preposição. E isso faz toda a diferença do mundo. Ah, professor, nunca tinha reparado nessas pecinhas. Eu sei, eu também nunca fiz isso. E agora começa a reparar. É este o pulo do gato. Tá bem? Temos, dentro de um predicado, 5 tipos de verbos. Verbo de ligação, verbo intransitivo. Separe. E daí sim, VTD, VTI e VTDI. O mundo da Carlos Chagas tem uma parte muito relevante embasada nesses 3 tipos de verbos e os fatos decorrentes desses 3 tipos de verbos. Tá bom? Vamos ver o clássico dos clássicos, uma das questões mais difíceis, que muitos de vocês nunca nem chegaram perto. Então, pela primeira vez, assusta, né? Eu me assustei, falei, nossa, se a questão tem uma questão como essa, a prova tem uma questão como essa, imagine o resto. Uma questão que, né, rouba a nossa alma. Vamos à lousa para perceber isso. Vamos lá. Então, você diz assim, professor, o trabalho que nós fizemos aqui é para esta questão que você vai resolver? Não. Não, a regência, ela está em várias questões. É que a banca percebe que o candidato vai tão frágil em relação à regência que utiliza já essa pergunta teórica. Olha lá. A praga denominada vassoura de bruxa devastou os cacaueiros da Bahia. Tá bem? Então, nós temos aqui o sujeito, a praga denominada vassoura de bruxa, tudo isso é o sujeito. A praga é o núcleo, só para você já começar a sentir a importância disso aí. Todo esse trecho é o sujeito, mas a praga é o núcleo. Você tem o verbo e tem o objeto que sofre a ação, que recebe a ação do devastar. Quem sofre a ação da devastação são os calcoeiros. Por isso que esse verbo transita a uma ação que recai em um objeto. Tá bem? Então, o verbo não está vinculado à Bahia. A praga não devastou da Bahia, isso não tem sentido. Devastou os cacaueiros. Perceberam que vocês tinham que selecionar 3 palavras? Devastou, o os, artigo, e cacaueiros. E aí concluir que esse verbo é transitivo direto, os cacaueiros, o objeto direto. Por quê, professor? Projeção mental. Quem devasta, devasta algo. Não aparece preposição. Eu olho no os, o que é o os? Artigo. Se tivesse que ter preposição, era naquele lugar não tem. E essa prova está impressa e exatamente igual para milhares de candidatos. Pergunta da prova está aqui. O verbo que no contexto exige o mesmo tipo de complemento que o grifado na frase acima está empregado em... Você tem que ir para as outras opções agora e encontrar um VTD, um objeto direto. Uma pergunta 100% teórica, em que você tem que fazer o terror que fugimos durante toda a nossa vida escolar. Análise sintática. Então, a banca pega pesado. Essa é uma questão que realmente arranca o couro de cada um de nós. Então, cuidado. Vamos trabalhar com mais cuidado. Vamos lá. Letra A. Os produtores baianos investem em tecnologia. Olha que delícia, gente. Vamos começar a ser sinceros, vai. Esse é o sujeito do investir. Alguém precisa investir. São os produtores baianos. Aqui está o verbo. Investem. Gente, aqui está o objeto que sofre a ação do investimento. Ah, professor, o verbo exige preposição? Está na cara. Primeiro, a projeção mental. Se investem em algo. Daí você analisa ali o objeto, no começo dele você olha a parte que seria, se tem ou não tem preposição, e lá está ela. Então, aqui temos um VTI, mais um objeto indireto. E o segredo está na preposição. E você está atrás de um VTD.
Na letra B, o mundo aponta, e quem aponta, aponta para algo. Está aqui, ó. É isso que você tinha que olhar. O mundo aponta para alimentos de qualidade. Esse para é a preposição para. É a direção para onde o mundo aponta. Quem aponta, aponta para algo. Esse é um objeto em que o verbo exige uma preposição e a preposição está ali. Então, temos um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição para, que está ali na construção. Não é? A letra C, deixa quietinha a letra C. Se não houver pegadinha, gente, agora nós temos que abrir o jogo. Se não tiver um pouquinho de sacanagem, daí não é concurso público. Tá bem? Ok? Existem uns amigos que falam assim, não é no bordel que você encontrará o Papa. Né? Às vezes a pessoa quer dar uma de virtuoso, e só frequenta lugar de baixa reputabilidade. Né? Então tem o ditado, não é nesse ambiente de baixa, né, reputabilidade que você vai encontrar o Papa. Ah, eu queria tanto ser virtuoso, ser uma pessoa, mas no lugar que você está indo não está legal. Né? Então, você vai para o concurso e não tiver pegadinha, você está indo para o lugar errado. Só vai ter pegadinha. É sacanagem atrás de sacanagem. Existe a teoria e existe o estudo de como a banca nos engana. É uma engenharia do mal a cada nova alternativa. Tá bem? Ah, professor, eu queria fazer uma questão limpa, mostrar minha capacidade, sou uma pessoa estudada, falo vários idiomas. Não é concurso público. Sacaram que loucura? Eu tenho que me adaptar ao que a banca pede. É uma tristeza, mas também é uma coisa honesta, limpa. Não é? Vamos lá. É aí que você percebe que a letra C, guarde para o segundo tempo. Ela é a pegadinha. Letra D. A letra D deixa para o final, senão, né, a novela acaba. Ok? Letra E. O motor dessa retomada, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tá bem? O motor dessa retomada é o cacau fino. Então, nós temos a estrutura do verbo de ligação. Então, na prova, o pau quebrava entre a C e a D. E quando você limpa essa questão do jeito que ela está limpa agora, aumenta muito a chance de acertar. Quando tem um monte de alternativa concorrendo, a chance de perder é muito alta. E essa questão, altamente possível na tua prova. Tá bem? Qual das duas você escolheria, a C ou a D? Eu escolheria a letra D. Ela não me traz dúvidas. Olha lá. Grandes empresas do mercado mundial fabricam, e quem fabrica, fabrica algo. No caso, chocolates finos. O verbo não exige preposição, e ali nos chocolates não tem preposição. Ah, não tem preposição. O lance é o verbo exigir ou não preposição. Na projeção mental não apareceu, e antes chocolates finos também não tem. Agora eu tenho que ler e entender. Não é apenas olhar e não pensar. Por isso que pense assim. Usamos o verbo aumentar. E você fala assim, nossa, aumentou muito a minha dívida. Aumentou muito os meus problemas. Não é aumentou muito meus problemas, não. É aumentaram os meus problemas. Porque a coisa que aumenta é o sujeito. Os problemas aumentaram, a dívida aumentou. Né? É isso que eu tenho que perceber. O verbo aumentar é perigosíssimo. Porque a gente não tem o discernimento, a compreensão clara e evidente do que é o sujeito do verbo aumentar. Aumentou nos últimos dias o perigo de chuva forte. O que aumentou foi o perigo. É esse o sujeito da construção. Então vamos à letra C para entender que o termo a exportação da amêndoa de alta qualidade é o sujeito. É isso que aumenta. A exportação aumenta. Tá bem? Aqui na letra C, o verbo aumentar está como um verbo sem complemento. Um verbo intransitivo. Tá legal?
Um verbo que não se complementa. A exportação aumenta. Verbo intransitivo. Gente, não há outra coisa. Teoria dada, tem que pôr a mão na massa. Lá no blog vocês têm boas questões comentadas, provas comentadas. Vá em cima dos materiais. Revise focando a banca e alguns modelos de questões que, né, têm grande chance de estar na tua prova. Tá bem? Em breve nos encontraremos novamente e o assunto que está se avizinhando é a crase. Tá bem? Capítulo fundamental com presença certa na sua prova. Tá bom? Um abraço e até lá.